Olá, meus irmãos, muito bom dia, paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui. Que maravilha estarmos juntos para mais um dia, para mais um tempo devocional, né? Apesar de eu não poder ver aí o rostinho de vocês, é muito bom saber que cada um dos irmãos está aqui junto conosco nesse tempo devocional, nesse tempo de crescimento. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza, você está na nossa jornada de oração. Esse é o nosso tempo diário aqui na presença de Deus. Todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, esse vídeo é disponibilizado aqui no nosso canal, viu? Para que você possa ter um direcionamento no seu devocional, para que junto comigo você possa meditar na palavra de Deus, para que junto comigo você possa ter um tempo de oração. E eu tenho certeza que após esse devocional, o seu dia será muito, muito, muito melhor. Tá bom? Eu peço já agora que você se inscreva aqui no canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que mais vidas sejam também abençoadas no nome de Jesus. Nessa semana nós estamos falando sobre vencer as tentações, um tema que abrange e alcança a todos nós, obviamente. E hoje eu quero ler um texto da palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Hebreus 4, 15 e 16 vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A carta aos Hebreus, ela vem, nos seus primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, colocando e apresentando a superioridade de Cristo em relação às coisas da antiga aliança. Apresenta Jesus superior aos anjos, apresenta Jesus superior a Moisés, apresenta Jesus superior a Josué, apresenta Jesus superior aos sacerdotes, E é nesse contexto que está inserido o capítulo 4, quando a carta aos Hebreus vai colocar Jesus como superior aos sacerdotes da antiga aliança. Por quê? O sacerdote, ele no Antigo Testamento, ele era o representante do povo diante de Deus, Ele era um homem, uma pessoa, um ser humano que era responsável por comunicar a Deus aquilo que o povo passava. Ele era o responsável por sacrificar a Deus em nome do povo. Não eram todas as pessoas que sacrificavam, não eram todas as pessoas que entravam no templo, não eram todas as pessoas que poderiam servir a Deus de forma direta, mas apenas o sumo sacerdote, como um representante do povo diante de Deus, era que tinha essa possibilidade, essa capacidade, esse direcionamento. Entretanto, como homem comum, ele tinha as suas tentações, ele tinha as suas dificuldades, era um pecador como os outros, não era santo, não era imaculado, não, ele era um pecador como os outros, mas ele não tinha a capacidade de plenamente entender as tentações e as dificuldades de cada um. Então ele sacrificava pelo perdão do pecado da pessoa, mas ele mesmo não tinha a compreensão total daquilo que aquela pessoa vivia. De forma diferente disso, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote hoje, na nova aliança, no tempo da graça. E o texto vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque se na antiga aliança o sumo sacerdote era um homem comum, pecador como todos os outros, mas que era um representante do povo diante de Deus, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, que, como diz Filipenses, fez-se homem, semelhante aos homens, Passou pelas dores, foi humilhado, foi envergonhado, passou pelas tentações do mesmo jeito que eu e você, mas a diferença dele para o sacerdócio do Antigo Testamento é que ele foi sem pecado. Então, do mesmo jeito que você sofre tentações, do mesmo jeito que eu passo por tentações, do mesmo jeito que nós somos seduzidos, do mesmo jeito que nós somos conduzidos muitas vezes ao pecado, Jesus também foi. A diferença entre nós e o Senhor Jesus é que ele não pecou. A Bíblia vai relatar lá em Lucas 4, Mateus capítulo, ou melhor,
Marcos capítulo 4, a Bíblia vai relatar nos evangelhos que Jesus passou lá pela tentação no deserto, 40 dias e 40 noites no deserto. Ao final desses 40 dias e 40 noites, a Bíblia vai dizer que chegou para ele Satanás e fez diante de Jesus ali 3 tentações. Olhando para o texto, parece até uma coisa tão distante. Poxa, transforma as pedras em pão, leva no alto lá no cume do templo e fala, lança-te daqui abaixo. Vai num outro momento e leva ele nos montes mais altos da terra e fala, isso aqui tudo eu te dou se você prostrado me adorar. Olhando para a nossa realidade, parece algo tão distante da nossa realidade. Mas a verdade é que Jesus em todo tempo estava sendo tentado. Em todo tempo, Jesus estava sendo testado diante do pecado. E a verdade é que ele viveu a vida sem pecado. Então ele que passou pela tentação, mas suportou a tentação em santidade, ele é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, meu filho, ainda que ninguém entenda, ainda que ninguém compreenda a sua fraqueza, ainda que ninguém entenda o que você passa, as suas tentações, aquilo que te gera desejo, aquilo que te leva a ter inclinação para o pecado, Jesus entende. Sabia disso? Jesus compreende isso que você passa. Por mais incrível que pareça ser, é verdade. Porque o texto vai dizer, o nosso sumo sacerdote é alguém que se compadece das nossas fraquezas, é alguém que sente a nossa dor, é alguém que sente as nossas dificuldades, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Diante disso, Hebreus, aqui a carta aos Hebreus vai nos dar um direcionamento, né? Se nós temos um sumo sacerdote que passou por tudo que nós passamos, porém suportou o pecado, então isso nos dá motivo para que possamos chegar diante de Deus com confiança. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse texto nos ensina que Deus não chuta o pecador. Esse texto nos ensina que Deus não expulsa o pecador da sua presença, pelo contrário. Ele entende a sua dor e ele quer te ajudar a vencer essa dificuldade. Ele quer te ajudar a suportar essa tentação, viu? É bem verdade que a Bíblia vai dizer que os nossos pecados é que causam separação entre nós e o nosso Deus, né? O pecado nos faz nos afastarmos de Deus, mas não é Deus que está nos empurrando, é nós, somos nós que estamos nos afastando de Deus com as nossas atitudes. Mas esse texto me ensina e te ensina que você pode chegar ao trono da graça com confiança. Pastor, o que o senhor está falando é muito alegórico, o que eu posso fazer? Você pode agora, exatamente hoje, nesse tempo, fechar os seus olhos e Deus ouve as suas orações. Aquilo que você fala, que sai do seu coração, Jesus ouve, Jesus entende, Jesus quer participar desse tempo na sua vida. Entenda uma coisa, não existe nenhum pecado tão absurdo, né, que seja capaz de assustar ao Senhor Jesus. Não existe nenhum pecado tão escabroso, tão cabeludo, tão complicado que possa assustar o nosso Deus. Mas a Bíblia vai dizer que na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue, viu? Ele derramou o seu precioso sangue para nos comprar, um povo pecador, um povo ímpio, né? Para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque o nosso representante diante de Deus, o sumo sacerdote, ele passou pelas mesmas tentações, foi tentado em tudo, da mesma forma que eu e você. A diferença é que ele não cedeu ao pecado. E por causa disso, você pode chegar diante de Deus, viu, com confiança, porque Deus ouve as suas orações. Porque o texto vai dizer, né, a Bíblia vai dizer que existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque o homem, Jesus Cristo, que passou por tudo aquilo que eu e você passamos, ele assume um papel de intercessor. Ele assume um papel de mediador entre os homens e Deus. Entre Deus e os homens. Então que hoje você possa fazer uma oração sincera, que talvez você nunca fez na sua vida. Uma oração profunda que talvez você nunca teve confiança para fazer. Expor os seus pecados diante de Deus. Expor as suas dificuldades diante de Deus. Expor as tribulações que você tem enfrentado diante de Deus. Todo pecado que você tem cedido, fala para Deus. Isso não assusta o Senhor. Isso não te torna mais sujo. Muito pelo contrário. O fato de confessar os pecados te aproxima ainda mais de Deus. Provérbios vai dizer, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tiago, capítulo 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Porque só assim tem cura, só assim tem libertação, só assim tem perdão de Deus. Então que hoje você possa de verdade confessar os seus pecados, confessar as tentações que você tem passado, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Que esse tempo de meditação tenha abençoado o seu dia e a sua vida. Eu quero te convidar para nós orarmos. E aí faça de forma pessoal a sua oração. Viu? Eu vou fazer uma oração abençoando a todos. Mas que depois que esse vídeo acabar, você tire um tempo exclusivo entre você e Deus. Viu? Sem o direcionamento de um pastor, sem ninguém falar aqui no seu ouvido. Mas que você de forma exclusiva, ache um lugar, um momento e fale com Deus sobre as suas tentações, sobre os seus pecados. Porque Deus é fiel para nos perdoar. Deus é bom, Deus é gracioso, é misericordioso e quer nos perdoar. Então feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos pela Tua palavra. Porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor, como nosso sumo sacerdote, como nosso representante, não é alguém, Senhor, que não percebe ou que não entende aquilo que vivemos e passamos, mas é alguém que verdadeiramente se compadece de nós. Que entende, Senhor, as nossas tribulações, as nossas tentações, entende as inclinações da nossa carne, Senhor, os desejos, as concupiscências. E é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa todas as vezes que nós temos cedido às tentações, todas as vezes que temos visto o que não deveríamos ver, todas as vezes que temos falado o que não deveríamos ter falado. Todas as vezes que ouvimos o que não deveríamos ouvir, todas as vezes que vamos a lugares que não deveríamos ir. Senhor, nos perdoa todas as vezes que ferimos alguém, todas as vezes que traímos alguém, todas as vezes, Senhor, que nós magoamos, machucamos alguma pessoa. Que o Senhor possa, Deus, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, nos perdoar. Nos perdoa, Senhor, não porque somos dignos e merecedores, mas porque Tu és gracioso, porque o Seu amor é eterno. Porque Tu és, Senhor, o amor, o verdadeiro amor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, lava as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, perdoa os nossos pecados. Escreva, Senhor, sobre as nossas vidas um novo tempo, uma nova estação. Senhor, escreva sobre as nossas vidas uma nova etapa. Uma etapa, Senhor, de santidade, de verdade, de sinceridade. Em nome de Jesus Cristo, Tu és, ó Deus, o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus. Então que através da mediação que o Senhor nos proporciona diante de Deus, que o Senhor possa alcançar sobre as nossas vidas o perdão. Nós nessa manhã rasgamos a nossa alma, confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas falhas, Senhor, para que o Senhor possa nos perdoar e ter misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um dos seus filhos, guarda, livra do mal e ser, Senhor, o Senhor, e se revele, Senhor, e se revele a cada um, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que bom que você acompanhou essa jornada de oração, esse tempo devocional até aqui. O meu desejo é que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Te vejo aqui amanhã, viu? A partir das 6 da manhã. Fique em paz.